Este livro nasce no contexto de um projeto de investigação sediado no SES e no contexto de um projeto de investigação Mémoire. Os investigadores que fazem parte deste projeto têm, como caderno de encargos, escreverem vários artigos, publicá-los em revistas internacionais e também publicar a sua investigação. Eu trabalhei muito e fundamentalmente sobre a dimensão artística do projeto e sobre o levantamento em trabalho de campo dos artistas que fazem parte deste perfil designado como artistas no contexto da pós-memória, de que resultou a escrita destes, no fundo, 13 ensaios sobre artistas e sobre as suas obras e de um prefácio que, de alguma forma, pretende ser também a reflexão teórica que enquadra esta produção artística. O conceito de pós-memória, de uma forma bastante simples, é um conceito que nasce de uma obra teórica da Marianne Hirsch e que basicamente diz o seguinte: há um conjunto de pessoas, a maior parte delas, que sofreram traumas, que sofreram experiências que foram vividas em contextos de algum sofrimento, se não de muito sofrimento, no caso, por exemplo, dos campos de concentração. E essas memórias vividas foram transferidas de uma forma muito difusa para os seus filhos e para os seus netos. E, portanto, não há uma experiência biográfica direta, no caso concreto, destes artistas, daquelas vivências, mas há a memória que foi transmitida pelos seus pais e pelos seus avós e que, de alguma forma, cada um deles se apropriou de maneira diferente dessas mesmas memórias e as trabalhou. Estes são uns aspectos interessantes porque a forma como cada um deles trabalha essas memórias, as aceita, investiga sobre elas, ou pelo contrário, tem uma atitude mais refratária a essas memórias, traduz também o impacto que as mesmas têm na obra destes artistas. Alguns destes artistas eu já conhecia as suas obras, mas nós, neste projeto de investigação, fizemos um longo trabalho de campo e entrevistamos cerca de 120 artistas de todas as áreas: cinema, teatro, artes performativas, música, por aí fora. E deste conjunto vastíssimo de artistas, que fundamentalmente residem entre Portugal, Bélgica e França, acabamos por conhecer outros artistas, que eu pessoalmente não conhecia, e outras obras, que de alguma forma foram importantes para realçar a enorme importância da criação artística deste grupo. São artistas que têm perfis muito diferentes, para já são perfis que têm a ver com o facto de serem da segunda ou da terceira geração, e isso é muito importante na definição dos seus próprios trabalhos. São artistas que, de alguma forma, se vivem na Bélgica ou em França ou em Portugal, também têm contextos regionais e culturais que são diferentes, portanto, de alguma forma, outra variável que entra na sua produção artística, pois são mulheres ou são homens, são negros ou são brancos, são mestiços, e alguns deles têm uma experiência, embora curta, mas uma experiência biográfica em que eventualmente terão nascido em alguns territórios colonizados em África, mas terão vindo para viver para a Europa com 4, 5, 6, 10 anos, e outros não de todo, outros nasceram já na Europa. Depois há um pequeno grupo que, não tendo uma experiência biográfica colonial, são filhos de soldados ou são filhos de colonos que viveram em África. E tornaram-se, em determinada altura, artistas que se preocuparam muito com as questões coloniais e, sobretudo, pós-coloniais. E, portanto, fizeram a sua própria investigação e, de alguma forma, são artistas que são cúmplices das problemáticas que estão muito associadas a este tempo da pós-memória. Há sobretudo temas que são bastante recorrentes em todos. Posso lhe dizer que a questão do revisitar e desconstruir as narrativas coloniais é um objetivo de todos eles. Trabalhar sobre a questão do racismo e da discriminação social é um tema também fundamental. Ver que tipo de monumentalidade
existe nas narrativas dos heróis coloniais é outra questão, que aliás depois peço perdão, teve implicações naquilo que se chama hoje o derrubo das estátuas, que com toda a problemática é que está associada. Mas depois, por exemplo, há artistas, nomeadamente as artistas mulheres, que trabalham muito sobre a questão feminina, vista de outro ponto de vista. Vista não necessariamente do ponto de vista daquilo que são os feminismos ocidentais mais conhecidos e mais canónicos, mas de outro tipo de reflexão que tem, em parte, também aquilo que é a massa crítica e a reflexão que é feita em função do background de cada uma delas. Há artistas que trabalham muito sobre as questões ecopolíticas, que é, de alguma forma, uma questão presente, é uma questão contemporânea e é uma questão que se encontra em outros artistas europeus e não só necessariamente os europeus. Esse é um aspecto muito fascinante, é um dos aspectos mais encantatórios do ponto de vista intelectual, que é a maioria destes artistas tem uma educação artística formal e ocidental. Conhecem a história da arte, sabem a história da arte europeia e norte-americana e, portanto, desse ponto de vista, eles têm incorporaram uma determinada linguagem artística, um conjunto de técnicas que são aprendidas nas escolas europeias. Mas, simultaneamente, fizeram dois trabalhos diferentes. Um é o de questionarem o que há de colonial nessa história da arte. Do ponto de vista da técnica, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista dos temas. O outro aspecto muito importante em alguns deles é que trouxeram consigo um conjunto de linguagens, de técnicas, de tecnologias provenientes dos territórios de origem dos seus pais e dos seus avós. E, portanto, temos artistas, escultores, mas que recorrem muitas vezes a um trabalho de escultura muito comum em algumas regiões do Congo, ou temos um conjunto de outros artistas cineastas, por exemplo, que trabalham muito na revisitação dos lugares dos pais e dos avós, seja a Argélia, seja o Congo, e revisitam esses lugares de memórias numa outra perspectiva. Recorrem também aos arquivos, isso é um aspecto muito interessante, porque de alguma forma o que fazem é apaziguar um certo conflito que existe entre os historiadores e os estudos da memória, e nessa medida ele recorre aos arquivos, como um historiador tradicional também o faz. De alguma forma é isso, e, portanto trazem muito dessa tecnologia, dessas técnicas, dessas linguagens que herdaram, sobretudo os que revisitaram posteriormente os territórios de origem dos pais e dos avós e, portanto, de alguma forma contactaram com os artistas locais. Mas também fazem outra coisa, que é trabalham sobre essas mesmas tecnologias e essas mesmas técnicas, portanto não ficaram fixados na pintura do retrato tradicional, que aliás foi uma tecnologia, uma linguagem colonial, e portanto trabalharam muito sobre isso também. De alguma forma há um trabalho permanente de desconstrução, sem nunca deixarem de ser artistas atentos ao mundo contemporâneo, até porque eles têm duas qualidades particularmente interessantes, que são transculturais, viajam, circulam pelos países europeus, pelos países africanos, pelos Estados Unidos, por aí fora, e, simultaneamente, também são artistas que têm uma dimensão intercultural. E, portanto, de alguma forma, conhecem bem os universos das diferenças, as pontes possíveis, as negociações culturais, tanto mais que alguns deles, nomeadamente os africanos negros, tiveram episódios da sua vida em que estiveram sujeitos à discriminação e ao racismo, enfim, outras formas de violência. E, portanto, também sabem, de alguma forma, como isso é doloroso e como isso também pode ser traduzido em termos de linguagem artística. Eu acho que é uma analogia que eu gosto de explorar, porque, na verdade, o que acontece neste renascimento é o renascimento a partir de dentro, ou seja, a partir da Europa,
mas com as memórias que vêm do outro lado. E nesse sentido é um renascimento muito específico e muito diferente do que foi o renascimento europeu ou foi o renascimento egípcio, para falar de outro território não europeu. Mas também são artistas que trazem esse mundo novo. Quer dizer, eu parece-me que são artistas que nós vemos, quer dizer, hoje este processo tem 20 anos, pouco mais de 20 anos, que irrompeu na Europa, não é? E em 20 anos eles de facto impuseram-se nos circuitos internacionais da criação artística, da difusão, das feiras, das bienais, dos museus e por aí fora. Portanto, acontece, é preciso apenas alguém estar disponível e atento ao que estava a surgir. E é um mundo novo que aparece no mundo velho, que é o mundo da Europa. Estas coisas também não acontecem em rupturas, quer dizer, continuam a conviver necessariamente esse mundo mais antigo e o mundo mais novo. Mas eu acho que eles são um contributo absolutamente extraordinário para a paisagem artística contemporânea na Europa. António, muito obrigado. Obrigado, eu.